Mas eu não posso deixar de te perguntar sobre o Botafogo, né, cara? Que ninguém esperava. Não, eu não esperava. Alguém esperava isso do Botafogo? Não, né, cara? E a gente falou de SAF, do que dá certo, do que a gente sabe que não dá certo e do que dá certo. Dá pra considerar que deu certo a SAF do Botafogo? Assim, Ou está dando, né? Engraçado que... Acho que foi no dia 30 de janeiro, acho que sim, por aí, 30, 29, 28, teve um Botafogo e Vasco. E aí eu fui pegando o aplicativo, tudo, eu olho a média de idade dos times. O Botafogo entrou em campo em janeiro com um time de média de idade de 30. O Vasco entrou em campo em janeiro com a média de idade de 25, 24, por aí. Aí eu olhei e falei, engraçado, né, cara, assim, SAF. Fiquei assim, pensando, talvez o Vasco esteja no caminho certo e talvez o Botafogo esteja com aquela coisa assim de que eu preciso fazer dar certo e por isso eu vou trazer uns caras mais velhos e tal. Ainda bem que isso não foi externado, que foi apenas um pensamento naquele momento. Mas me parece que o Botafogo conseguiu... Bom, primeiro, os mais jovens, né? O Jefinho saiu, o Botafogo consegue se manter sustentável, dando oportunidade para algum jogador. Eu acho que a folha do Botafogo não é barata, tá? Tem muito jogador ali que eu acho que recebe bem. É um Leicester brasileiro. Não acho. O Leicester era, sim, um time de folha muito diferente da folha do Big Six, Big Seven, quase Big Ten, quase Big Ten. Eu acho que a folha do Botafogo é uma folha alta, não tão alta quanto a folha dos bambambãs. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético... Inter também falaram que é altíssima. Talvez seja no nível da folha do Atlético Paranaense. É uma boa folha, né? Claro. Disputa Libertadores, Um todo bom mundo. elenco e tal, claro. uma boa folha. Então, assim, é surpresa, porque ninguém esperava. Mas talvez tenham algumas explicações aí. A forma que o time foi preparado, um time muito rápido. Manutenção do técnico. O técnico que estava lá desde a outra temporada. Um time que se resolve pelos lados do campo, uma dupla de zaga confiável, com um jovem jogador e um outro já mais veterano, mas que sempre foi confiável, né? Especialmente na bola alta, ofensiva e defensiva. Ele resolvia, o Cuesta. O Adrielson, que chega e joga, para mim, no Campeonato Brasileiro, o melhor zagueiro do campeonato até agora. Um jogador como o Tietê. Já tem uns títulos aí nas costas, né? Todo lugar que passa também. Então, assim, vai dando mais casca, mais oportunidade para os meninos. Não sei se vai ser campeão. Eu acho que vai ser campeão. Mas é incrível, né? O que a gente está vivendo e talvez seja um grande paradigma. E um outro motivo, os outros clubes todos, cada um olhando para o seu momento. O Flamengo trocando técnico, o Palmeiras, o Abel pedindo reforços, os reforços nunca chegam, o Atlético pensando em 500 outras coisas e muito pouco no campo e trocando técnico e tal. Ninguém se candidatou. E o foco aqui. O Botafogo se candidatou e foi seguindo. Nem sair de Copa do Brasil, nem nada disso. Talvez tenha sido bom. Sim, no final das contas, sim. Foi. E o Botafogo pegou pela mão o campeonato e pelo jeito vai levar. E, cara, a gente falou de investimento, né? E investimento ele é muito forte, claro, no futebol. A Leila diz isso, mas não investe, é engraçado. A Leila é uma figura, é legal falar da Leila. Mas quando a gente fala de investimento, cara, sabe em quem eu não consigo deixar de pensar? No Vasco. O Vasco investiu 100 milhões, cara. 100 Tá muito milha. abaixo do que eu esperava. E, gente, lanterna Até no pelas campeonato. contratações, eu não Exato. achava. Hoje o assim. CEO caiu. Sim, eu vi. Tá. Caiu hoje? Mas é meio que um caiu pra cima, né? Óbvio. Porque ele continua na empresa e com tá outra... lá, É um caiu, né? Caiu do futebol. Exatamente. Que E, cara, maravilha cair do futebol. como é que você consegue investir 100 milhões? Tem que fazer muita coisa errada. Porque, cara, você não imagina que... Se eu não imaginava que o Botafogo hoje seria líder do campeonato, Você também não imaginava que com o Vasco lanterna, assim, uma coisa é você tá brigando ali nas zonas, entra e sai, mas lanterna... Até porque alguns desempenhos no Carioca foram bons, né? O time fez alguns bons É. jogos no Carioca e você inicia o Brasileiro ganhando o Atlético no Mineirão, depois empata com o Palmeiras num jogo que estava ganhando 2-0, lembra disso? Depois foi um 2-2. Poxa, a tabela não ajudou, né? O calendário, pega o Atlético, depois pega o Palmeiras, custou 4 pontos em 6 possíveis. Mas depois é incrível como também, assim, parece que
a crise retroalimenta, né? Assim, aí Pegando, começa... Não é legal o que ninguém está acontecendo. entende E eu não essa- esperava também. Ninguém entende essa 777, o que tá acontecendo, pra onde vem. E aí pra onde- começou a falar que aí teve aquele caso que o Vasco emprestou o dinheiro, né? Que pegou 15 milhões e foi utilizado pra 77 lá, que era do futebol daqui. E aí virou uma confusão que aí ninguém sabe o que realmente é a A verdade. gente vai voltar naquela questão da transparência, né? Assim, Transparência, Se você conseguir ser honesto com o seu torcedor, não é que você conquista. O seu torcedor, ele tá muito interessado nos 3 pontos. É. Mas, se você for honesto com ele, talvez... Você controla pelo menos a expectativa. Exato. Isso é porque- importante. Vamos parar pra pensar, vamos lá. O Cuiabá hoje, décimo Cuiabá, né? 13º, Cuiabá, 13º, 12º. Investiu 100 milhões? Não investiu. Pelo contrário. E ganha uns jogos fora de casa que não você é? pensa assim, pô, esse é o jogo que definiu. Exato. Então, o que... Foi lá na Arena do Jacaré e ganhou do Cruzeiro. Olha aí. Vai jogar contra o Fortaleza. E ganha do Fortaleza, Não, ganhou de fora quem de agora? casa. São Paulo. Ganhou de São Paulo. ganha em casa de São Paulo. Aí resultado. numa dessa, você que tá lá, você que é um grande, que tá na zona de rebaixamento, falou, preciso puxar o Cuiabá. O Cuiabá tá rindo de você. Tá rindo, Porque claro. ele tá subindo.